Vou começar agora, então. Senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Federal do Maranhão, através da PGCult, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, promove hoje a Jornada de Combate ao Racismo no Ensino Superior, estudantes indígenas e afrodescendentes. Este evento virtual tem como objetivo debater e propor estratégias de combate ao racismo no ensino superior e está sendo transmitido ao vivo na página oficial do Facebook do Grupo de Estudos em Memória, Artes e Etnicidade e na página do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, PGCult-UFMA. Para compor a mesa simbólica desta jornada, convidamos a professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão, professora Larissa Lacerda Menendez, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, professora Zilmara de Jesus Viana, e a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Maranhão, professora doutora Isabel Ibarra. A jornada é uma das 26 propostas selecionadas pela Cátedra Unesco do Ensino Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, para promover ações de internet no âmbito da Iniciativa para a Erradicação do Racismo no Ensino Superior, desenvolvida por essa instituição latino-americana. Ouviremos agora a fala da professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão, professora Larissa Lacerda Menendez. Seu áudio está fechado, professora. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, então, de iniciar a minha fala agradecendo a grande equipe da Universidade Federal do Maranhão e dos colegas pesquisadores e alunos que estão colaborando para a realização deste evento. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, de cumprimentar a pró-reitora de ensino, professora Isabel Ibarra, e agradecer pela participação no nosso evento. Cumprimentar a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, Zilmara de Carvalho. Cumprimentar a mesa que ocorrerá depois dessa solenidade de abertura, na pessoa do professor Rosenberg Estrela Santos, e cumprimentar todos os colegas da Universidade Federal do Maranhão. Agradecer à Universidade 3 de Fevereiro, à Cátedra Unesco, ao GT4 da Unesco, agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras. Agradecer a equipe do cerimonial na pessoa da Alexandra Costa e Joenilton Ribeiro, a equipe do Sistema de Tecnologia de Informação da UFMA, na pessoa do Getúlio Souza, ao Sansão Ortegal, a equipe de Comunicação e Arte Joseli Sodré e Flávia Santos Chaves, e a equipe de organização do evento, Ana Caroline Amorim de Oliveira, José Alves Dias, Deusdede Carneiro Leite Filho, Carlos Nassar, Isabel Talcani, Maria Alice Van Deusen. Nós estamos realizando esse evento em meio à pandemia de Covid-19 que assola o nosso país e o mundo e escancara o racismo estrutural que existe à medida em que mata mais pessoas negras e indígenas que pessoas brancas. Nós queremos dizer que sentimos profundamente a perda, essas mortes, e o nosso papel enquanto universidade é combater o racismo a partir das ações de políticas afirmativas e educação étnico-racial. Esse evento abre espaço democrático para refletir como estão sendo implementadas essas políticas e como poderemos compor novas estratégias de combate ao racismo na nossa universidade. A UFMA não apenas implementou as suas políticas, como tem o pioneirismo de implementar o curso de estudos africanos e afro-brasileiros. Mas ainda é preciso fazer mais, pois essa estrutura colonial impõe a supremacia, o privilégio dos brancos em detrimento dos indígenas e afrodescendentes.
Nós esperamos que seja a primeira de muitas jornadas e que os nossos educadores, alunos, possam fazer a diferença, que eles possam ter acesso a uma formação que os habilite a combater o racismo. Como educadores, nós acreditamos que podemos transformar o nosso ambiente em um espaço livre de práticas racistas. Então, desse modo, eu desejo a todos nós um ótimo evento. Muito obrigada. Neste momento, com a palavra, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, professora Zilmara de Jesus Viana. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a professora Isabel Ibarra, proreitora de ensino. Cumprimento os organizadores do evento, na pessoa da professora Larissa Lacerda. É uma honra para a nossa universidade, em particular para o mestrado em Cultura e Sociedade, poder presenciar e participar da realização da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior. Eu agradeço em especial a iniciativa de duas de suas professoras permanentes do PGCUT, a saber, a professora Larissa Lacerda Menendez e a professora Ana Carolina Amorim Oliveira, bem como ao professor José Dias, da UESB, que ora desenvolve seu estágio pós-doutoral no PGCUT, através do PROCAD. Agradeço ainda aos grupos envolvidos, não poucos grupos ligados a universidades brasileiras, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade de Brasília, Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão, o Instituto Federal da Bahia, também aos mestrandos, mestrandas em Cultura e Sociedade que estão participando da organização desse evento e da graduanda em Artes Visuais. Eu acho que a manifestação é mesmo de agradecimento, porque ao se reunirem em torno de um propósito tão nobre, pelo seu caráter inclusivo, aceitaram o desafio de concorrer com outras instituições nacionais e internacionais, tanto que essa foi, como se sabe, uma das 26 ações selecionadas pela Cátedra Unesco contra o racismo na América Latina. Concorrer, aceitar o desafio por si, acho que já é algo digno de mérito, porque de alguma forma acreditar que por meio da educação é possível pautar a vida em sociedade em respeito, em um espaço onde as diferenças elas não sejam vistas como ofensivas, antes como algo capaz de enriquecer culturalmente nossas vivências. Então, acho que por tudo isso, esse evento, que agora está se traduzindo sob forma de jornada, ele já é coroado de honra, de êxito também, já que vem dessa disposição, para acreditar e apostar que é possível a gente construir uma sociedade que caiba respeitosamente todo mundo, Então, esse evento, sem dúvida, ele expressa a vocação acadêmica, social e política do PGCUT, e eu penso que de uma universidade pública de um modo geral. Eu acho que não tem como você pensar uma universidade pública alheia a questões tão urgentes na nossa sociedade. Sendo assim, eu me sinto muito à vontade para estar contribuindo para a abertura dessa jornada e dou as boas-vindas a todos, desejando a todos um evento rico em debates e, ao mesmo tempo, produtivo do ponto de vista produtivo. É isso. Um bom evento a todos. Ouviremos, neste momento, a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Maranhão, professora doutora Isabel Ibarra. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar essa mesa virtual composta pelas professoras Larissa Lacerda Menendez, coordenadora do curso de Artes Visuais, e pela coordenadora Zilmara de Jesus Viana de Carvalho, coordenadora do PPG-CUT, que está patrocinando
e promovendo este evento. Gostaria de agradecer aos coordenadores do evento. Eu acredito que esta primeira jornada, ela terá várias jornadas, de repente, anuais ou bianuais, pela importância da temática. E essa importância, ela aumenta, né, quando nós, para defender também, fundamentalmente para defender a questão do combate ao racismo dentro das universidades, é necessário a defesa das cotas, né? Nós temos uma política de cotas que começa no ano de 2012, são 50% das vagas da Universidade Federal do Maranhão e de todas as universidades que aderiram ao SISU. 50% das vagas são de escola pública, e essa divisão dessas cotas, ela se faz também pela questão racial, dentro da escola pública, pela questão racial, pela questão econômica e pela questão racial. Tendo uma porcentagem muito grande de vagas para pretos e pardos, de acordo com os dados do IBGE, do nosso estado, do Maranhão, e também a questão, também pela questão das vagas para os indígenas, também pelos dados do IBGE. Eu gostaria de agradecer a duas entidades, fundamentalmente uma entidade na universidade que tem mais de 30 anos, que é o NEAB, e que vai fazer uma luta e um combate ao racismo no âmbito da nossa universidade, como de outras universidades federais ao longo do Brasil, em todo o Brasil, né? E também gostaria de agradecer a dois momentos que vão acontecer, é uma discussão de vários anos, dois momentos que vão acontecer com relação a cotas raciais na universidade, que é a criação em 2018 da resolução da comissão que afere a questão indígena, e aí eu agradeço a professora Ana Caroline Amorim Oliveira por estar à frente dessa comissão, um papel muito importante que tem tido nesses últimos anos. Inclusive, nós estamos, além de fazer essa aferição junto com as comunidades indígenas no Maranhão, nós temos também agora uma série de denúncias que nós estamos apurando, tanto das cotas raciais indígenas, como também das cotas de pretos e pardos. Então, é um momento realmente que ele se torna muito importante para a Pró-Reitoria de Ensino, é um momento também muito difícil, porque também o combate ao racismo está no esclarecimento da importância dessas cotas para a universidade, de uma maneira geral, porque a inclusão de alunos que estavam excluídos, alunos que eram pretos e pardos e alunos indígenas que estavam excluídos da entrada no ensino superior. Então, agradecendo o PPG CUT por essa iniciativa de discutir o racismo no âmbito da universidade e dizer que a Pró-Reitoria de Ensino está nessa mesma linha do combate ao racismo, tanto das populações afrodescendentes como das populações indígenas. E parte dessa discussão cabe a nós, pela reivindicação dessas cotas e pela manutenção dessas comissões que aferem a questão da autodeclaração que foi colocada pela lei em 2012. Então, agradeço a todos, gostaria também de mandar um grande abraço ao professor Rosenbeck, né, professor do curso de Estudos Africanos, que também é um curso que vem combatendo, dentro da nossa universidade, a questão do racismo e a questão da igualdade das relações étnico-raciais. Então, pela promoção da igualdade das relações étnico-raciais. Então, um grande abraço a todos, que tenhamos um evento bem profícuo e produtivo. Grande abraço. Obrigada. Vamos conhecer agora um pouco do ambiente virtual do evento e logo após assistiremos um vídeo que exemplifica a importância desta jornada. Professora Larissa, seu microfone está fechado. Boa noite a todos e a todas. Nós gostaríamos de divulgar o ambiente virtual da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro. Aqui, todas as pessoas que têm interesse
e gostariam de ter acesso a vídeos, textos produzidos na América Latina, podem abrir essa página, Iniciativa para a Erradicação do Racismo no Ensino Superior, e lá terão acesso a vídeos, microvídeos e publicações que estão servindo de fundamentação também para as atividades da nossa jornada. Esse ambiente virtual tem um caráter educativo, formativo e também informativo, no sentido de que aqui nós podemos ver a programação da América Latina nesse evento que combate ao racismo. Países como a Argentina, outras universidades brasileiras, universidades na Bolívia e outros países estão mobilizados para combater ao racismo. Então, todos podem ter acesso a essa programação e também a esse material produzido. Muito obrigada. Eu acredito que vou pedir para o pessoal disponibilizar no chat o link, caso as pessoas se interessem depois em conhecer melhor essa página. Mi nombre es Natalia Correa Yuten, soy estudiante de Filosofía de la Universidad del Cauca. Pertenezco a una comunidad indígena NASA del departamento del Cauca, Colombia. Presencié una escena bastante fuerte con un compañero indígena, del cual la profesora de la materia se burló con palabras muy fuertes sobre su apellido. Esta persona no respondió, no tuvo el carácter necesario para argumentar o para hacerle el reclamo a la profesora, y pienso que a través de estas colaboraciones interculturales, a través de estos estudios que hacemos como investigadores y aprendemos día a día, podemos ayudar a nuestros compañeros indígenas a que no se avergüencen de sus raíces y sobre todo tengan el carácter suficiente para hacer valer su cosmovisión y su cultura. Agradecemos a presença das componentes desta mesa simbólica e convidamos, neste momento, o professor doutor José Alves Dias para mediar a mesa redonda com o tema Racismo no Ensino Superior, Invisibilidade e Práticas Discriminatórias. O professor José possui graduação em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em História Social pela UFRJ. Atualmente é professor titular no Departamento de História e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tem experiência na área de História Política, com ênfase em História do Brasil Contemporâneo, atuando principalmente nos seguintes temas: ditadura militar, memória e história da Bahia. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao debate sobre racismo no ensino superior, invisibilidade e práticas discriminatórias. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Com este poema do Aviso Final, de Torquato Neto, nós vamos dar início à mesa de debate
racismo no ensino superior, invisibilidade e práticas discriminatórias. Eu gostaria de, antes de convidar os participantes, a participante e o participante da mesa desta noite, chamar a atenção para o vídeo de Natália Correia Juteng, estudante de filosofia da Universidade Cauca, na Colômbia, que denunciou o caso de uma professora que zombou do sobrenome de um aluno indígena. Além da gravidade dessa denúncia, é importante salientar que, para os povos indígenas, o sobrenome indica uma identidade e um pertencimento. Além disso, nós temos, nos países colonizados por Espanha e por Portugal, uma marcante presença indígena naquilo que foi América Portuguesa e América Hispânica, ou seja, territórios ocupados. Mas nós não temos a tradição de sobrenomes indígenas adotados massivamente, como ocorreu com os sobrenomes adotados dos antepassados colonizadores. Tendo em vista essas questões que estão aqui colocadas, nós vamos fazer uma incursão sobre esse debate nessa noite. Eu gostaria de informar que a lista de frequência vai ser disponibilizada agora, mais uma vez, no link do chat do YouTube. Todos que estão participando poderão preencher os seus dados online, para que a organização tome conhecimento da presença de todos e de todas. Gostaria, em especial, fazer um agradecimento àqueles e àquelas que atenderam ao nosso convite e se inscreveram para o evento, e também àqueles que, não podendo se inscrever para o evento, em virtude de terem se esgotado as vagas disponibilizadas, estão presentes aqui através do YouTube. Eu quero convidar, com muita honra, a professora Ana Caroline Amorim de Oliveira para compor essa mesa de debates. A professora Ana Caroline é graduada em Ciências Sociais pela UFMA, possui mestrado em Antropologia pela UFPE e é doutora em Antropologia pela USP. Atualmente é professora de Sociologia na Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PGCUT-UFMA. Também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política Indígena no Maranhão. Possui diversos artigos publicados e participação em produções artísticas ligadas ao tema. Também é com muita satisfação que nós convidamos o professor Rosenberg Estrela Santos para participar desse debate. O professor Rosenberg é graduado em História pela UFMA, mestre em Educação também pela Universidade Federal do Maranhão, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, professor da UFMA e coordenador da licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, na Universidade Federal do Maranhão. Trabalha com temas ligados à educação, cultura, história da África e da população negra do Brasil, políticas públicas para a população negra, hip-hop e movimentos sociais. Participa de vários núcleos e grupos de pesquisa ligados ao tema,
é autor de livros e artigos sobre juventude, história, educação e relações étnico-raciais. Foi vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Maranhão entre 2014 e 2016. Gostaria de informar também que logo depois a apresentação dos debatedores e de suas intervenções, nós teremos um debate com a participação do público. Aqueles que se interessarem e aquelas que se interessarem poderão deixar as perguntas no chat do YouTube, que nós temos um grupo que vai fazer a coleta dessas perguntas e, ao final, nós iremos disponibilizar as perguntas aos participantes da mesa. Professora Ana Caroline, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor José. Boa noite, professora Isabel, professora Zilmara, professora Larissa. Bom, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por estar nessa mesa de abertura e poder iniciar esse debate. Agradeço imensamente estar nessa mesa virtual com o professor Josenwerk, que é um prazer enorme estar nesse momento e podemos dialogar. Bom, a minha fala vai ser no intuito de fazer uma análise e uma certa provocação no sentido de pensar e refletir do espaço e sobre o espaço da universidade em relação especificamente à presença indígena, né, a presença dos povos indígenas. E aí eu fiz um certo título para a minha fala, que seria Outros Regimes de Conhecimento, Novas Paisagens, os Povos Indígenas na Universidade. Então, eu irei me debruçar brevemente, né, sobre um cruzamento entre mundos muito peculiar e relativamente inovador, que é a presença de povos indígenas na universidade. Esse cruzamento é uma paisagem recente, né, relativamente recente, tanto para os povos indígenas quanto para a própria universidade, que é um espaço constituído de construção e de produção de conhecimento. E de um conhecimento que a gente sabe que é marcado por um conhecimento eurocêntrico, né, androcêntrico, e um conhecimento ocidental. Então, eu irei apontar, a partir disso, né, desse ponto, os desafios que a universidade ela passa a ter ao adentrar em seu mundo os estudantes indígenas, com toda a sua multiplicidade ontológica que desestabiliza o ensino superior. Bom, para adentrar na universidade, os povos indígenas, eles possuem basicamente dois caminhos, né? Existem dois caminhos de ingresso no ensino superior público para os povos indígenas. Primeiramente, através da reserva de vagas via cotas, ou através dos cursos de licenciaturas interculturais. O projeto de uma universidade indígena, que seria uma terceira via, um terceiro caminho, ainda não saiu do papel, mas surgiram propostas nos estados do Mato Grosso, Amazonas, Rio Negro e Acre, com a Universidade da Floresta. Mas ainda não foi viável essa terceira proposta ou caminho. No estado do Maranhão, né, na Universidade Federal do Maranhão, existe a reserva de vagas desde 2007, né, há mais de 10 anos. E a universidade foi uma das primeiras a estabelecer a reserva de vagas antes da determinação oficial e legal com a lei de cotas em 2012. Na Universidade Estadual do Maranhão também existe uma ação afirmativa bem específica para os povos indígenas, que é a licenciatura intercultural, que teve início em 2016, para professores indígenas, né? Esse era ainda o seu público-alvo de um curso que está ainda em andamento, em finalização. Bom, dando ênfase ao ensino superior indígena nos cursos regulares, como é o caso da Universidade Federal do Maranhão, o que nós podemos identificar
a partir dessa realidade. Então, no ensino superior regular, em que os alunos indígenas adentram nos cursos mais diversos, como odontologia, direito, engenharia, dentre tantos outros, através das cotas, a diferenciação étnico-cultural, ela ocorre de forma única e exclusivamente ao entrar na universidade, através das vagas. E esse eu poderia identificar como um primeiro limite e desafio da universidade, a indianidade limitada à reserva de vagas. Não se tem um edital específico para os povos indígenas, levando em consideração as suas línguas, os seus deslocamentos da aldeia para a cidade, onde será realizada a prova. Agora estão suspensas, né, por estamos no momento de pandemia, todo esse processo ele foi via virtual, está sendo via virtual. A sua formação nas escolas indígenas, nas aldeias e as suas dificuldades. Um segundo limite e desafio que eu consigo identificar é que a universidade não teve ainda um debate entre professores, setores da instituição e funcionários, nem de estudantes de uma forma geral, acerca dos povos indígenas e sua diversidade presentes no estado do Maranhão, as suas línguas, suas culturas, tradições e costumes. Nem bem ocorreu um debate com os próprios povos indígenas localizados no estado sobre a abertura de reservas de vagas nos cursos da Universidade Federal. E eu posso identificar agora, nesse exato momento, que essa jornada, essa primeira jornada de combate ao racismo, ela é um espaço, um primeiro espaço que está aí abrangendo a universidade como um todo e publicizado, né, democraticamente via redes sociais, esse debate ampliado, né, sobre a presença indígena na universidade. E quem sabe os desdobramentos, né, que isso pode acontecer, e esse é o nosso intuito dessa jornada, que a gente consiga outros desdobramentos e ainda aprimorar mais ainda a instituição universitária para receber essa presença, né, dos povos indígenas em seus espaços. Um terceiro limite, né, com as comunidades indígenas e suas lideranças, elas podem se informar sobre as vagas destinadas a eles, os cursos que a Universidade Federal oferece, os setores da instituição que eles podem se informar, né, para poder adentrar no ensino superior. Bom, diante desses limites e desafios, né, o que a gente pode destacar? Que os indígenas que adentram, que mesmo com todos esses limites que a universidade estabelece, né, pela sua própria estrutura, os indígenas que enfrentam todas as dificuldades anteriormente colocadas e conseguem ingressar na universidade, eles vivenciam esses espaços de forma mais individualizada, mais solitária. O que já é um grande problema. Por quê? Porque os povos indígenas, como o próprio termo coloca, eles são povos, né, baseados no coletivo, né, eles são indivíduos coletivizados, eles são sujeitos coletivos. Então, estar um indígena na universidade, ele não está sozinho, ele está com toda a sua ancestralidade, ele está com todo o seu povo, né? Tanto é que a autodeclaração indígena, ela é uma autodeclaração referendada por aquela comunidade, aquela etnicidade que ratifica esse pertencimento étnico. Então, na Universidade Federal do Maranhão, tem se iniciado uma mobilização relativamente recente dos jovens indígenas em torno da posição de estudante indígena para se fortalecerem dentro do espaço da instituição. A universidade, enquanto uma instituição eurocêntrica e ocidental, como já apontei, é um espaço muito fechado para a multiplicidade étnico-cultural, cosmológica e ontológica para a qual ela indiretamente se abriu ao implementar as ações afirmativas para os povos nativos, bem como nós acabamos de assistir o vídeo, né, de um depoimento de uma estudante indígena que presenciou um racismo, né, institucional dentro da universidade em relação a um outro colega indígena. Então, estes, enquanto estudantes universitários, eles passam a enfrentar todos os desafios da vida universitária, como qualquer outro aluno.
sendo que ele não é qualquer outro aluno, né? Na universidade, ele irá encontrar professores com opiniões próprias, né, entre aspas, sobre todos os assuntos, mas nem por isso menos permeadas de preconceitos, de pré-noções, olhares parciais disfarçados de olhares científicos, simplesmente pelo fato de estarem na academia e na posição de professores universitários, e se valendo, né, de uma autoridade, de um recurso à autoridade, quer dizer, por ser professor, por estar numa posição hierarquicamente superior, entre aspas, ele pode fazer das suas opiniões e pré-noções verdades taxativas, justificadas por um argumento à autoridade. Então, uma das principais controvérsias que está presente nessa paisagem que eu estou apresentando para vocês é a relação entre ação afirmativa e meritocracia, né? O princípio que permeia a universidade é o princípio da meritocracia, isto é, vence o melhor. Tal princípio não considera as condições de formação de possibilidades desses candidatos, nem dos ditos melhores, né? Ela homogeneiza a partir de um critério esse, né, do mérito, e no qual todo aquele que não consegue alcançar a este critério é por sua simples culpa e incapacidade, sem considerar as diversas condições de possibilidades sociais, econômicas, étnicas, das desigualdades sociais impostas numa sociedade, no nosso caso, uma sociedade ocidental radicalmente desigual, como é a sociedade brasileira, e coloca isso como um critério meritocrático. Então, a presença indígena, ela desestabiliza esse princípio da meritocracia, que é um princípio que, faticamente, ele não ocorre, ele não acontece. Então, dentro dessa relação, ocorre uma discrepância entre os povos indígenas e a universidade, pois os códigos exigidos por ela não fazem parte dos códigos exigidos pelas sociedades indígenas. A universidade ela é uma instituição ocidental que foi importada para vários lugares e está sendo importada também internamente para as sociedades indígenas. Entretanto, né, esse desejo dos povos indígenas, esse projeto dos povos indígenas adentrar a universidade, ele é um projeto de agenciamento indígena e de resistência dos povos indígenas, né? Adentrar no espaço da universidade, esse espaço considerado de elite, né, destinado a determinadas classes e grupos sociais na sociedade brasileira, é justamente para aprender a dominar esses códigos outros, né, os códigos ocidentais, códigos do saber dominante, códigos do invasor, né, do invasor branco, para justamente resistir dentro dessa relação interétnica, dentro dessa relação de poder que já está dada e está estabelecida. A universidade, ela possui seus próprios códigos que fazem sentido apenas no seu próprio mundo, né? Existe um mundo da universidade muito próprio e um mundo dentro de cada área do conhecimento dentro desse espaço da universidade. Ela possui uma linguagem própria, né? A linguagem acadêmica, possui um estilo próprio de escrever, que é o estilo formal, leituras específicas daquela disciplina, os clássicos da área, e, por fim, um tempo próprio, que é contabilizado pelo fim das disciplinas, pela entrega dos trabalhos, o período de provas, até o trabalho de conclusão de curso. E, em especial, um domesticamento do corpo, né? Já que passamos horas assistindo aulas de matérias diferentes, professores diferentes e conteúdos diferentes. Esse é o mundo da universidade. E é um mundo que, por si, né, ele já estabelece, né, ele já realiza uma violência para quem o adentra, né, um impacto aí cultural, um choque cultural para quem adentra nesse espaço da universidade. Então, todo estudante, ele passa por dificuldades em entender e compreender este mundo universitário, em que ele deve se adaptar para poder sobreviver nele. Para os estudantes indígenas, esse é um mundo duplamente violento, pois ele nem leva em consideração o próprio conhecimento dele, como impõe um conhecimento tido como único e verdadeiro.
O mundo da universidade se impõe, então, de forma intensa, forte e sufocante, que não tem tido espaço na universidade para a diversidade, a multiplicidade cultural, em especial dos povos indígenas. E quem perde são os primeiros, com certeza. Então, diante dessa paisagem, que é uma paisagem que traz diversos desafios, né, surge a lei de cotas, né, como já foi apontado, de 2012. Ela que passou 13 anos, né, de tramitação no Congresso Nacional, ela então é aprovada na forma da Lei 12.711. E ela estabelece a obrigatoriedade dessa reserva de vagas em institutos e universidades, combinando frequência à escola pública com renda e cor/etnia. Mas a política de cotas, assim como todas as políticas de ações afirmativas, ela não pode ser considerada como um fim em si mesmo, nem como uma solução única para todos esses problemas apontados e levantados, esses desafios, e pela própria exclusão educacional do país. Ela é um ponto de partida para se pensar um enfrentamento mais pragmático das desigualdades associadas à exclusão e à discriminação racial, sociocultural, econômica e étnica. Nesse sentido, o alcance da lei de cotas, ela depende de ações e estratégias a serem adotadas pelo Ministério da Educação e pelas instituições federais de ensino. O acesso democrático à universidade, ela deveria levar em consideração alguns aspectos específicos e diferenciados das realidades socioculturais, políticas, demográficas e, sobretudo, sobre os processos próprios de educação amparados pela Constituição Federal de 88, como já apontados alguns em relação aos indígenas. Esses povos, eles desejam a formação superior dentro dos seus termos, né, para atender às suas demandas, às suas realidades, os seus projetos de vida. O projeto, por exemplo, coletivo, né, de vida do povo Tênia Terrara Guajajara é diferente de um projeto coletivo de vida do povo Curicatim, bem como é completamente diferente, por exemplo, do povo Tremembé da Raposa. Então, todos esses povos, com suas especificidades, que desejam a formação em ensino superior, eles têm diversidades também em suas demandas e realidades. Então, o desafio é como essa instituição superior de ensino, formadora, ela pode possibilitar a circulação e a validação de outros saberes pautados em outras bases cosmológicas, filosóficas e epistemológicas que estão adentrando no espaço da universidade a partir da presença dos povos nativos. A primeira de uma série de questões que nós podemos apontar a partir do que traz a lei de cotas, especificamente, diz respeito ao fato de que os direitos indígenas no Brasil, eles são coletivos, né? Por isso, o direito coletivo à terra. As universidades públicas, ao considerarem o direito de ingresso ao ensino superior a partir da lei, especificamente, ocorre de forma individualizada. A individualização dos indígenas, ela é um risco e uma ameaça aos princípios e modos próprios da sua vida. Do ponto de vista dos direitos coletivos, as vagas reservadas pelas universidades estaduais, né, pelas universidades, federais, as IES, não são dos indivíduos, mas são das próprias coletividades indígenas. Então, é necessário que os processos de ingresso, eles contemplem, de algum modo, os indígenas, não só que estão nas cidades, né, mas também os indígenas que estejam nas aldeias, com formas indutoras, diferenciadas, né, para esses povos que estão em espaços mais distantes. E aí a gente esbarra em mais um preconceito, que é o entendimento a uma categoria, uma expressão, que é dos índios desaldeados ou índios urbanos, né? Como se esses índios estivessem na cidade, ou estivessem nos centros urbanos, eles seriam menos índios, né? Por estarem em outros espaços que não os seus espaços tidos como exclusivos dessas populações e desses povos. Isso é um preconceito, né? Isso é um racismo do qual esses povos sofrem. Então, considerando as experiências atuais
esse princípio da autodeclaração, ele tem se tornado, como já expressado, individualista, né? Pois ele nega essa autonomia coletiva dos povos indígenas. Eu entendo que o princípio da autodeclaração ele tem uma grande relevância política, né, para esses povos, mas não podendo ser a única forma de identificação étnica. Deveria ser associado outros instrumentos de declaração, de identificação, como pertencimento étnico-territorial, histórico, linguístico, reconhecimento do seu povo de pertencimento, como a universidade vem se esforçando em fazer, como já apontado pela professora Isabel, das comissões de heteroidentificação, né, que foi justamente criada a partir de uma demanda das comunidades indígenas, que a universidade recebeu, e foi realizada uma audiência pública para que essas demandas das organizações indígenas, dos povos indígenas, pudessem ser organizadas, e a partir daí se criou essas comissões de heteroidentificação, que desde 2018 vem realizando esse aperfeiçoamento do princípio da autodeclaração, esse aperfeiçoamento da lei de cotas. Bom, nesse sentido, finalizando a minha fala, não basta disponibilizar um sistema de cotas, mas complementá-las e reforçá-las com projetos e programas que possibilitem o apoio e acompanhamento dos acadêmicos indígenas, visando o sucesso em todo esse processo de formação. Uma proposta viável seria disponibilizar bolsas de pesquisas que mantêm os alunos indígenas em conexão permanente com suas comunidades durante os estudos, além de ações pedagógicas que reduzam práticas de discriminação, racismo e humilhação de que eles são constantemente vítimas na universidade. Então, para que a lei, ela de fato venha atender os direitos indígenas em suas demandas e realidade, é necessário que a sua aplicação esteja pautada sobre os direitos coletivos, os processos específicos e diferenciados de ingresso, a relevância da diversidade e de programas de acompanhamento, tutoria e apoio a pesquisas comunitárias dos estudantes indígenas, que os mantenham conectados e envolvidos com as suas comunidades. Muito obrigada, professor José. Agradecemos a participação da professora Ana Caroline Amorim de Oliveira. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que no chat do YouTube vocês podem, se desejarem, fazer perguntas aos que estão participando da mesa nesta noite. Eu quero também agradecer às várias mensagens e manifestações de apoio que estão sendo disponibilizadas lá no YouTube. Nós estamos visualizando essas mensagens e agradecemos a todos e a todas pelo apoio. Professor Rosenberg, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas e todos. Quero agradecer profundamente o convite para fazer parte dessa mesa e desse debate. Acima de tudo, para representar o curso que eu trabalho, né, que é a licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que a gente chama de LIES-Afro, da Universidade Federal do Maranhão. Em alguns momentos, eu tive algumas falhas de comunicação, eu não sei se é minha internet, então eu peço para ficarem bem atentos, se falhar a minha comunicação, vocês me avisem, tá? E a gente sabe que trabalhando com remoto, a qualquer hora a internet vai embora, né? Mas foram bem pouquinhos. Eu peço isso. Mas, então, agradecer à professora Larissa, agradecer à professora Caroline, a você, professor José, à professora Zilmara, à professora Isabel, ao PG Cult, ao curso de Artes Visuais. Fazer um evento como este, da proporção que ele tomou, tanto é que as inscrições encerraram muito rapidamente, é algo que demonstra
o quanto este debate é necessário, urgente, e quanto esse debate é fundamental para a gente realmente democratizar o ensino superior, para a gente realmente pensar no combate ao racismo, às práticas de discriminação. Eu acho que quanto mais atividades, mais debates, mais discussões, mais a gente inserir inúmeros cursos nessa discussão, a gente vai poder realmente transformar a universidade pública numa universidade que inclua indígenas, população negra, né, que trabalhe com todas as temáticas. Eu acho fundamental isso, e agradeço muito mesmo o convite, mais uma vez, para participar da jornada de combate ao racismo no ensino superior. Pois bem, interessante, eu estava refletindo aqui sobre o vídeo que passou ainda agora, né, sobre o sobrenome da aluna indígena, e de como o racismo e as formas de discriminação estão muito presentes no nosso cotidiano, no ensino superior. Eu, antes mesmo de iniciar a live, por coincidência, isso está até no meu WhatsApp, por volta de umas 3 horas da tarde de hoje, uma aluna do curso de estudos africanos, uma aluna que tem mais de 50 anos, mandou um áudio muito grande para mim, falando que necessitava muito que o nosso curso discutisse o racismo e as práticas discriminatórias na universidade, porque ela é a e que ela estava me dizendo, porque eu assumi muito recentemente agora, em 1º de setembro, a função de coordenador do curso de estudos africanos, e ela estava me contando esse relato, porque depois que ela sofreu o ato racista, a gente teve logo uma série, ela adoeceu, depois teve a pandemia, uma série de problemas, e ela estava me contando agora porque ela estava querendo que a gente construísse alguma coisa para discutir o caso dela e todas as outras, né, casos de racismo que existem na universidade. Esse caso foram de outros alunos para com ela, né? Ela estava dizendo. Mas aí eu estava conversando com ela justamente como é que a gente não está imune, nem isento, nem no curso de estudos africanos, nem em nenhum curso, nem na universidade que tem um curso como o nosso, que tem um evento como este hoje, né, e que desde 2007 né, nós temos cotas e temos discutido isso, que tem, como a professora Isabel falou, tem um núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros que tem aí mais de 30 anos discutindo essas temáticas aqui na universidade, mas nós ainda, evidentemente, estamos longe de eliminar o racismo, e cotidianamente nós temos que ter práticas e ações e eventos para combater o racismo. E olha só, a gente hoje está falando de racismo, algo que é fundamental, mas até muito pouco tempo na história do Brasil, o racismo não era nem tido como algo que existe na nossa sociedade. Ou seja, ele era negado, inclusive, pelo Estado brasileiro há pouco tempo, né? Até a década de 90, por exemplo, o Estado brasileiro simplesmente negava que o racismo existisse no nosso país. Então, quando a gente fala de racismo, e hoje, por exemplo, o racismo está muito presente, a discussão do racismo está muito presente nas nossas vidas, inclusive agora, durante a pandemia, como a professora Larissa destacou, onde a maior parte, inclusive, das mortes, infectados, estão entre a população negra e pobre, o que aconteceu nos Estados Unidos, que explodiram manifestações antirracistas pelo mundo todo, e fez a gente debater no Brasil o que é o antirracismo, as ações necessárias para ser antirracista. Isso tudo apesar do movimento negro estar vindo já de muito tempo discutindo isso, mas essa espécie de consenso, ou quase consenso, de que o racismo existe na realidade brasileira, na educação brasileira, é algo
algo que é de pouco tempo. E quando eu digo quase consenso, porque ainda hoje a gente sabe que tem setores muito grandes na sociedade brasileira, inclusive na universidade, que não acreditam que o racismo é um fenômeno que determina as desigualdades, que estrutura as formas de segregação, não acreditam, por exemplo, que o racismo é um fenômeno que deva ser levado como um assunto de extrema relevância nas nossas discussões e mesmo na universidade. Então, quando a gente parte para pensar um tema como esse e discutir o racismo, a gente, a partir disso que eu acabei de falar, a gente entende como é que é fundamental ainda hoje, ou como é fundamental hoje, apesar de estarmos no século XXI, a gente discutir o racismo e as formas de discriminação que cotidianamente nos afetam em todas as dimensões, né? Na economia, nas formas econômicas, na sociedade, na forma como nós nos enxergamos, nas nossas subjetividades, na forma como nós nos relacionamos, na forma como é estruturado os nossos currículos, na forma como a universidade é pensada, como a universidade foi pensada. Então, tudo isso, na história do Brasil, passa pelas relações raciais e pelo racismo. Eu digo e afirmo, né, assim como tantos outros têm dito isso, não é possível entender o Brasil, portanto, não é possível entender a educação brasileira, não é possível entender o ensino superior brasileiro sem pensar as relações raciais e sem pensar a hierarquia dessas relações na nossa sociedade. Como é que a população indígena e a população negra elas têm sido desfavorecidas, né, ao longo de nossa história, em todos os setores, né, em todas as dimensões, material e simbólica da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa um tema como esse, vem logo na cabeça uma questão que eu acho que é uma questão que é fundamental para todos nós. Assim. Qual é a função da educação numa sociedade racista como a nossa? Porque a gente parte desse ponto de vista. Nós vivemos numa sociedade racista, nós vivemos num Estado racista, nós temos um Estado racista e, portanto, nós temos uma universidade racista. E isso é preciso ser dito. E às vezes a gente diz com ênfase assim, e às vezes assusta as pessoas, mas é preciso dizer isso. É preciso dizer que nós temos um Estado racista, é preciso dizer que nós temos uma universidade racista, porque é só pensando dessa forma e colocando o dedo na ferida, entendendo isso, que a gente vai poder constituir ações de combate ao racismo. Porque se a gente negar que o Estado é racista, se a gente negar que a universidade é racista, a gente vai continuar achando como bem ela é só um dos tantos elementos que determinam a evasão, a desigualdade da população negra e da população indígena no ensino superior, mas como a professora Ana Caroline falou, muitas vezes essa ideia de meritocracia, essa ideia de meu esforço pessoal, de minha competência intelectual, que é muito presente na nossa universidade, justamente oculta, encobre, distorce todas as determinações de raça, gênero, classe, que impedem a população negra e indígena de entrar na universidade e, depois de entrar na universidade, impedem que ela permaneça na universidade, porque nós temos uma evasão que é gigantesca, né, tanto na educação básica como no ensino superior. Então, muitas vezes, a gente pensa, por exemplo, no acesso de negros ao ensino superior, ou mesmo de indígenas ao ensino superior, mas tem uma outra questão, um outro problema que é sempre muito sério, que é a questão da permanência. E a questão da permanência, evidentemente, passa pelas condições materiais, pelas condições de infraestrutura, ou seja, pelas condições de alimentação, de transporte, de aquisição de materiais didáticos, etc., mas passa também
pelo currículo. Passa também pelas formas de produção de conhecimento. Passa também pelas formas de valorização de determinados saberes em detrimento de outros saberes. Passa, evidentemente, às vezes, a permanência, a evasão, a autoestima, todas essas questões que envolvem, por exemplo, a nossa vivência na universidade, ela passa também de que forma essa universidade é estruturada em termos, por exemplo, de seu currículo, em termos de seu referencial. A gente sabe, e a professora, eles são eurocêntricos. E se os nossos currículos são eurocêntricos, os nossos currículos prevalecem também o que nós chamamos de epistemicídio. Porque se, de um lado, os nossos currículos valorizam os referenciais, o conhecimento, a ciência, a arte, a cultura europeia, por outro lado, eles desvalorizam, distorcem, ocultam outras formas de saberem, outras formas de produção de conhecimento, outras formas de arte, cultura, sociedade. E aí, no caso específico aqui, a gente cita o conhecimento da população negra e o conhecimento, por exemplo, dos povos africanos e da África, né, e do continente africano. A gente poderia falar do continente asiático, poderia falar, evidentemente, dos indígenas, né. A gente pensar, por exemplo, na educação e na universidade no nosso país, por exemplo, mesmo alguns elementos básicos, por exemplo, da escola e da universidade, das sociedades europeias, por exemplo, aqui no Brasil tiveram muita dificuldade de serem implementadas. A gente às vezes, esquece mesmo, e é preciso a gente lembrar isso, nós passamos quase 400 anos no regime de trabalho escravizado. A escravidão não é um fenômeno que pode e deve ser ignorado, muito pelo contrário, a escravidão, a subjetividade escravista, escravocrata, que nós chamamos de cultura senhorial, é algo que está presente na nossa subjetividade, é algo que está presente na nossa identidade, é algo que está presente na forma como nós vemos, e isso também está muito presente na universidade. Então, vejam só, estes quase 400 anos de escravismo na nossa sociedade brasileira, eles determinaram, inclusive, algumas questões que são fundamentais da escola, da universidade, da educação, que estiveram presentes lá nas sociedades europeias, por exemplo, mas que no Brasil não tiveram absolutamente nenhum impacto durante esse período gigantesco de quase 400 anos. Vou explicar melhor. Se a gente pensar, por exemplo, 3 questões básicas da educação, da universidade, da escola, por exemplo. Reproduzir ideologia dominante, formar mão de obra técnica e formar elites. Isso mesmo no Brasil, durante quase 400 anos, a escola não tinha função social nenhuma, porque tudo isso era realizado pela violência do chicote, pela violência da escravidão. É por essa razão que, quando a gente pensa, por exemplo, a função social da escola, a função social da universidade na sociedade brasileira, ela é tão tardia. A gente pensar, por exemplo, que a universidade brasileira, como a gente conhece, inclusive, com a reunião de vários cursos, etc., é só do século XX. Da segunda década do século XX, a universidade da forma mais ou menos como a gente conhece. As primeiras faculdades, por exemplo, do século XIX. A educação básica, um sistema público. É só na segunda metade do século XX que isso é pensado seriamente no Brasil, porque até então, a força da escravidão, a violência da escravidão determinava, inclusive, a não necessidade de uma escola e de uma universidade que atendesse a grande maioria da população.
É por essa razão que a função social da escola e a função da universidade na nossa sociedade, elas sempre foram funções sociais de marginalização, funções sociais de exclusão de grande parcela da população brasileira. É evidentemente que os movimentos sociais, que a população negra, que a população indígena, que os movimentos de educadores lutaram e continuam lutando para que essa universidade, para que essa escola seja, como a gente tem dito, plural, inclusiva, diversa, né, e que possa discutir outros referenciais curriculares nesse sentido, né? E aí, pensando todo este processo, né, que a gente chama de um referencial curricular eurocêntrico, que a gente chama de epistemicídio, que a gente fala da necessidade da gente descolonizar o currículo, é que a gente fez todo um esforço, e aí a professora Isabel, que está hoje, né, que participou da mesa de abertura, ela também fez parte desse esforço, ela também muito contribuiu para a criação da licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, que existe desde 2015, que a gente formou nossa primeira turma em 2019. A necessidade de criar uma licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros partiu justamente da constatação de que a universidade brasileira discutia a questão racial, discutia a questão da população negra de forma absolutamente marginalizada, de forma absolutamente secundária. É evidente que nós já avançamos muito. É evidente que muitos currículos, inclusive, foram modificados para incluir disciplinas, discussões que envolvem os referenciais indígenas, africanos, afro-brasileiros, mas a gente sabe quanto isso é limitado. Caroline falou, de pensar outras cosmovisões, de pensar outras formas de produção de conhecimento, de outras formas de saberes, de produção de ciência, que é necessário no que nós chamamos de universidade, né? que possa abarcar todas essas formas de conhecimento e não promovam o que a gente chama de ocultamento do ser colonial, né? Esse ser que foi marginalizado, que foi dominado, porque vejam só, eu sou formado em História. Em História, a gente tem sempre as divisões clássicas, né? O professor José Dias também, né, José? Então, só, a gente tem aquelas famosas divisões clássicas, né? Antiguidade, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que a gente, evidentemente, os cursos discutem isso, etc., mas isso ainda é muito presente no senso comum, inclusive da educação básica. Percebam que, inclusive, essa divisão, ela só para citar esse exemplo para as pessoas que estão em casa e que muitos não são formados em História, e podem não se aperceber disso, reparem que todos os marcos, inclusive das divisões entre as famosas Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, são marcos europeus, ou seja, é a queda de Roma, é a expansão marítima, ou é o Renascimento, é a Revolução Francesa, é a Revolução Industrial, ou seja, todas as grandes mudanças, o que nós chamamos de modernidade, contemporaneidade, inovações, partem de referenciais, são referenciais europeus. É como se o continente africano não existisse, é como se o continente asiático não existisse, ou quando existissem apenas sobre o manto da bondade, da ciência, do conhecimento, do fazer epistêmico dos europeus. Isso nós, evidentemente, precisamos repensar na nossa universidade. Isso, evidentemente, nós precisamos repensar nos nossos cursos. Por exemplo, existe o curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros na área das ciências humanas, mas na área, por exemplo, das ciências exatas. Como se discute isso nas ciências exatas? Como se pensa isso na matemática? Como se pensa isso na física? Como se pensa isso nas engenharias? Como a gente discute as questões raciais, os saberes que a gente chama de afro-referenciados? Ou como a gente pensa essas questões desses cursos com o saber indígena? São
são evidentemente questões que nós precisamos repensar, assim como nós precisamos fazer profundamente uma discussão sobre a lei de cotas, né? Até agora, por exemplo, em 2022 agora, nós vamos ter que repensar a lei de cotas, né? Pela própria lei de 2012, ela vai se findar em 2022, ela vai ser renovada ou não. Ou seja, nós precisamos agora iniciar um amplo movimento de debate em torno da lei de cotas e da importância da lei de cotas, inclusive para se pensar como é que a lei de cotas raciais se transformou numa lei de cotas quase social, com apêndices raciais. Porque, no fundo, o que a lei 2711 faz é praticamente uma lei social com subcotas raciais, que é fundamental, que é importante, que nós temos que defender essa lei de cotas e somos absolutamente favoráveis, mas precisamos pensar, inclusive, e aprimorar essas leis que em 2022 nós vamos ser chamados a pensar isso, né? Porque, evidentemente, um aluno de escola particular, por exemplo, que estudou escola particular, e que muitos, inclusive, são bolsistas, tá? E que são alunos negros, sofrem também racismo. E a gente tem que pensar nisso, como é que o racismo ele interfere fundamentalmente no acesso desses estudantes na universidade. A gente em 2018, por exemplo, nós tivemos pela primeira vez na história do Brasil uma maior número de matrículas de estudantes pretos e pardos no ensino superior. E é evidente que é um número para comemorar, mas será que esses mais de 50,3% de estudantes pretos e pardos que se matricularam no ensino superior vão continuar estudando, vão conseguir concluir seus cursos? Como é que eles vão lidar com o currículo que nega os seus referenciais históricos, que nega seus referenciais identitários? Como é que eles vão conseguir se apropriar de conhecimentos que muitas vezes são conhecimentos que negam eles enquanto seres humanos, enquanto produtores de saberes? Tudo isso é fundamental para a gente repensar. É por isso que essa jornada é extremamente importante. É por isso que licenciatura em estudos africanos, e aí eu já estou encerrando, e todas as nossas iniciativas, né, como, por exemplo, a revista Quanissa, que nós temos, que já vai para o 5º número, que é uma revista de estudos africanos que tem produzido conhecimento de alunos, de outros profissionais, diversas temáticas ligadas à questão racial, como nossas semanas interdisciplinares, em estudos africanos e afro-brasileiros, e mesmo o NEAB, que é nosso parceiro, como todos os nossos projetos de formações com a SEDUC, as nossas parcerias de formação de professores, etc., são evidentemente importantíssimos e fundamentais, só que são limitados e insuficientes se a universidade como um todo não abarcar esse projeto. Um curso apenas, evidentemente, não vai dar conta disso, né? Com todos os problemas, inclusive, que nós temos de alunos que entram com concepções racistas, com alunos que entram com uma autoimagem absolutamente negativa e que a gente precisa, evidentemente, com professores, nós profissionais que somos formados em currículos eurocêntricos e que temos também que passar por todo o processo de aprendizado, de descolonização e de uma série de questões. A universidade precisa encarar isso como um projeto da universidade. Eu acho que a UFMA ela tem avançado muito nessas questões, evidentemente, mas a gente precisa ter mais iniciativas como a iniciativa do curso de artes visuais, como a iniciativa do PG Cult e como a iniciativa de tantos grupos de estudo e pesquisas que têm procurado ser parceiro e têm procurado, né, proporcionar com que as vozes negras, as vozes indígenas soem alto, façam barulho e combatam o racismo, não só na universidade, nas escolas, mas em toda a sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de poder discutir essa temática. Nós agradecemos a participação do professor Rosenberg. Tivemos alguns pequenos problemas
na conexão, mas, de um modo geral, foi possível perceber a discussão. São exposições muito pertinentes. Professora Ana Caroline e o professor Rosenberg são estudiosos do tema e conhecem a fundo as discussões que estão se fazendo e atualizando na sociedade brasileira, e, por isso mesmo, várias questões, vários comentários estão sendo postos no nosso canal do YouTube. Nós anotamos essas questões e vamos, então, iniciar o debate. Eu vou fazer algumas das perguntas que foram colocadas pelos nossos participantes aqui, e depois nós passaremos à discussão. Uma das questões postas diz respeito à quantidade de indígenas matriculados no ensino superior em várias universidades, inclusive na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Várias, inclusive, com pós-graduação. Mas, apesar de tudo, o que os comentários colocados no chat ressaltam é que, ainda assim, a permanência desses que são matriculados, desses alunos, desses discentes que são matriculados, sejam eles indígenas ou afrodescendentes, eles continuam enfrentando muito racismo. Ou seja, apesar das políticas de acesso à universidade, ainda existe, durante a permanência da universidade, muito racismo. Então, é um fator importante para a gente discutir, porque o racismo que está presente na sociedade brasileira como um todo, ele também ultrapassa os muros da universidade, está presente dentro da universidade, por diversas formas. Um outro caso para ser discutido, que foi proposto aí, para que nós colocássemos aqui em discussão, é exatamente sobre a lei da política de cotas e sobre o prazo de prescrição e suas revisões que serão imediatamente feitas. Como é que a gente pode lidar com isso e como que nós podemos, neste momento, inclusive em função da situação que nós estamos vivendo no mundo atualmente, fazer uma grande mobilização em favor da política de cotas. Outra questão colocada aqui também diz respeito tanto do ponto de vista dos indígenas quanto dos afrodescendentes, é que não existe um limite para o preconceito racial. Ou seja, ele acontece quando, por exemplo, os indígenas estão na aldeia ou quando eles estão na cidade. Então, assim, o racismo opera de diversas formas e em diversas condições geográficas e sociais diferentes. Acho que esse é um tema importante para a gente discutir. Uma questão que me parece foi abordada pela professora Ana Caroline a respeito das bolsas de pesquisa e da sua importância para aqueles discentes que ingressam pelo sistema de cotas na universidade. Pergunta-se também se a interculturalidade é uma estratégia eficiente de combate ao racismo no ensino superior. Outra pergunta diz respeito à expansão das universidades para o interior. De que forma isso colaborou ou viabilizou para o ingresso de alunos indígenas e afrodescendentes? E, por último, tem uma questão
nesse bloco a respeito do racismo como um fator de evasão escolar. Então, talvez esse seja um tema também interessante para nós fazermos aqui o debate. Eu vou seguir a ordem da apresentação na mesa e passar a palavra à professora Ana Caroline para que ela possa fazer os seus comentários a respeito dessas questões que foram postas no chat do YouTube. Obrigada, professor José, pelas questões. Também muito feliz com a fala do professor Josenberg. Bom, primeiro sobre a lei de cotas, né? Sim, a lei de cotas, em 2022, isso está posto na lei, ela vai passar por uma revisão, né? Por quê? Porque a lei de cotas ela é uma ação afirmativa, enquanto uma ação afirmativa ela é uma ação temporária, no intuito de equilibrar, né? E aí, bem entre aspas, as desigualdades sociais, econômicas, raciais na sociedade brasileira. Especificamente em relação aos povos indígenas, isso por si, ele é contraditório, né? Por quê? Ora, se os povos indígenas, que são povos nativos e originários, né, que estavam nesses territórios antes de Brasil ser Brasil, né, esse Estado-nação Brasil, que é uma construção social e política, ele surge justamente do processo de invasão, de expulsão e tentativa de extermínio desses povos, né, pensar ação afirmativa para os povos indígenas é ainda pensar, é ainda retomar uma ideia, um princípio de que esses povos, eles estão num processo de transição para se tornarem brancos, para se tornarem não indígenas, né? Que a Constituição Federal de 88, ela tem como marco justamente o reconhecimento dos povos nativos como povos dentro das suas especificidades e que vão continuar a ser indígenas, como sempre foram indígenas. Eles não estão num processo de transição para se tornarem brancos, né? Então, a Constituição Federal de 88, ela marca a garantia desse direito, um direito coletivo dos índios continuarem ser quem eles são, que são povos indígenas, né? Eles são povos brasileiros porque eles passam a nascer dentro desse Estado-nação Brasil, mas essa transitoriedade de se tornar não indígena, se tornar civilizado, entre aspas, se tornar branco, ele nunca vai acontecer, né? Como nunca aconteceu nesses 500 anos. Então, isso é um contraponto que a gente tem que pensar em relação à lei de cotas para os povos indígenas, porque eles sempre vão continuar a ser indígenas e também vão continuar a ser brasileiros. Mas essa diversidade étnica, linguística e cultural, ela tem que continuar a ser respeitada. Então, as ações afirmativas não podem ser temporárias para os povos indígenas. Esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é num governo que nós estamos, né, no desgoverno que nós estamos, abertamente fascista, né, abertamente preconceituoso, abertamente racista com os negros, com os indígenas, né, com LGBTQI+, com as mulheres, com os mais velhos, né, a gente vai ter que fazer muito barulho, como nós já estamos fazendo agora, se organizando em torno dessa jornada, para que essa lei de cotas, ela permaneça por mais 10 anos, por mais 20 anos, e isso é um ponto, a gente tem que estar mesmo atento a essa revisão da lei das cotas, porque ela já não foi fácil ser implementada, já teve um debate muito grande na sociedade brasileira, no governo Bolsonaro ela vai ser mais complicada ainda. Com relação às bolsas de pesquisas, né, para os próprios estudantes indígenas, no fortalecimento desses indígenas se tornarem pesquisadores, ela é fundamental, né? Mas a gente tem que lembrar que estamos num contexto justamente, mais ainda, né, porque há anos que a universidade ela vem sendo sucateada, ela sofre um discurso baseado em falácias, né, baseado agora em fake news, acerca do que é o espaço da universidade, um próprio discurso também contra a ciência e contra a produção do conhecimento, e isso nós estamos aqui problematizando o conhecimento enquanto eurocêntrico, né, ocidental, androcêntrico, né, heteronormativo. A gente tem que dar 3 passos para trás, porque no governo Bolsonaro a gente tem que discutir e defender o que é ciência e o que é universidade, né? O que é o espaço de produção de conhecimento. Então,
a gente tem que lembrar que construir mais bolsas, né, ter mais bolsas de pesquisa para os estudantes indígenas é lutar pela autonomia universitária e é lutar também por orçamento universitário, que estão sendo cada vez mais retirados, né, da universidade. Acerca da interculturalidade, né, se ela pode ser uma estratégia de combate ao racismo, com certeza, né, como diz Mandela, ninguém nasce racista, né, uma criança, ela é ensinada a ser racista, assim como se uma pessoa é ensinada a ser racista, ela pode ser ensinada a ser antirracista, né, e esse é o papel da educação. Então, uma discussão intercultural, quer dizer, mostrar a diversidade cultural, né? Mostrar a diversidade cultural presente no espaço de produção de conhecimento, presente no espaço de produção artística, presente no espaço de produção literária, conhecer, né, outras epistemologias, conhecer outras possibilidades de conhecimento, como o professor Reisenberg trouxe, né, da África, e aí a África enquanto continente riquíssimo, a gente está falando de diversos povos, né, como o pensamento ameríndio, tudo isso contribui com certeza para ver esse deslocamento e esse descentramento epistemológico, né, esse descentramento epistêmico, porque o que a gente vivencia na universidade ainda é justamente um epistemicídio quando ele não considera os saberes nos africanos, né, ribeirinhos, e tantos outros tipos de conhecimento diferenciados. A própria discussão epistemológicas que a gente nem pensa, né? É evitado pensar porque toda a nossa matriz de pensamento ela é ocidental. E quando a gente se debruça sobre esses outros povos, sobre essas outras sociedades, a gente percebe ali uma potência do conhecimento que ela não adentra no espaço da universidade ainda, né? O nosso esforço é para que esse conhecimento ele adentre no espaço da universidade, mas que não seja tido como fetiche, né, como um conhecimento menor, como superstição, mas sim enquanto conhecimento tão potente, né, tão rigoroso quanto conhecimento científico, como já apontava o Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem, né? O pensamento ameríndio, ele é passível de rigor, de protocolos, de princípios, tanto quanto os conhecimentos dos ocidentais, dos ditos civilizados. Então, a própria antropologia, ela é um espaço, ela é uma disciplina que ela provoca esse deslocamento epistêmico dentro dos seus debates já há muito tempo. Acredito que seja a última pergunta, professor José Dias, me corrija se eu tiver esquecido de alguma, com relação à expansão das universidades e o aumento, né, da presença de estudantes indígenas e negros na academia, com certeza, né? Por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão, ela teve uma expansão multicamping desde 2010, inclusive esse ano nós estamos fazendo 10 anos, né, do campus de São Bernardo, do campus de Grajaú e tantos outros campos do interior do estado. Então, ao aumentar a expansão da universidade para o interior do estado do Maranhão, por exemplo, aumentando também os cursos disponíveis, aumentou o número de vagas e aumentou a possibilidade de pretos e pardos, né, de indígenas, afrodescendentes entrarem na universidade. E, com certeza, tudo isso desestabilizou. Toda essa onda radical de racismo conservador e retrógrada que nós estamos vivenciando atualmente, com certeza, ela é um reflexo, ela é uma reação de políticas sociais, né, de políticas de diminuição da desigualdade social e étnica que foi promovida nos governos anteriores que proporcionaram a expansão universitária, né, via o Reúne. Com certeza, essa é uma reação, porque a presença dessas classes, desses grupos, né, subalternizados em espaços de elite, ela desestabilizou esses grupos que se viam como únicos exclusivos de direito do espaço da universidade e da produção do conhecimento. Dito isso, só para finalizar, né, é importante a gente compreender que esses discursos racistas, né, como alguém fez numa pergunta, o indígena ele sofre preconceito tanto na aldeia, tanto na cidade, é porque justamente essa matriz de pensamento da nossa sociedade brasileira, como o professor bem apontou, ela é pautada no racismo institucional,
né? Ela é pautada num pensamento colonial, e ela é principalmente aí uma reprodução de teorias evolucionistas, né? De teorias eugênicas que estão extremamente presentes na nossa sociedade. Não é à toa que, recentemente, uma decisão de uma juíza afirmar que prendia uma determinada pessoa porque ela tinha a aparência, né, de um ladrão. Isso aí a gente volta para um evolucionismo social, a gente volta para uma antropologia física, que foi a base de sustentação de preconceitos e de justificativas racistas, ditas pretensamente científicas. Então, todo esse debate a gente tem que retomar, que não é novo no Brasil, ele está só sendo aí reelaborado a partir de falácias, de fake news e dentro de um governo fascista e autoritário. Obrigado, professora Caroline, muito esclarecedoras as suas respostas. Eu quero aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos, especialmente ao apoio institucional da UFMA, tendo em vista que foram disponibilizados vários recursos para a divulgação e para que nós pudéssemos executar esse evento virtualmente. Quero também agradecer a presença de várias pessoas de comunidades quilombolas, aldeias indígenas, que estão aqui representados hoje no nosso evento. Isso é muito importante, porque nós precisamos muito dessa discussão, porque ela não é somente atual, ela é urgente. Há muito tempo ela é uma discussão urgente. Professor Rosenberg, suas respostas, por gentileza. Obrigado. Então, eu penso que eu vou um pouco na direção da professora Ana Caroline em muitos aspectos do que ela disse, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, eu já tinha até falado algo sobre a lei de cotas, ela vai passar por revisão agora, e é necessário que, evidentemente, a gente tenha uma defesa gigantesca, intransigente da necessidade da permanência e, inclusive, do aprimoramento da lei de cotas. Como a professora Ana Caroline falou, é evidente que a gente está num governo racista, um governo extremamente autoritário, que vai fazer de tudo para acabar com a lei de cotas, como tentaram fazer, inclusive, com as cotas na pós-graduação, né? Porque, inclusive, eles não só consideram que falar de racismo na sociedade brasileira é um mimimi, é um problema, né? É perder tempo, como eles acreditam que trabalhar com políticas de cota ou tratar com políticas de cota é racializar a sociedade brasileira. Quem não se lembra da fala do ministro de Educação, Abraham Weintraub, que disse que odiava povo indígena, que odiava a ideia de povo indígena, que odiava os ciganos, que tudo era povo brasileiro, etc. Ora, esta é uma percepção eugênica, como a professora Caroline falou, do povo brasileiro, ou seja, o povo brasileiro ele tem que ser um povo homogeneizado. Ele não pode ser um povo brasileiro com as populações indígenas, com a população negra, com a cultura indígena, com a cultura negra, não. Ele tem que ser um povo brasileiro em que se faz o discurso de uma mestiçagem, mas que, em verdade, esse discurso da mestiçagem coloca no topo, no centro, a cultura e as referências europeias e marginaliza e faz de tudo para ocultar as outras formas de saber, de produção de conhecimento e de viver. Esta forma de pensar a sociedade brasileira, de pensar o povo brasileiro, é desse governo. Ou seja, é a tentativa de qualquer forma de eliminar a discussão do que causa desigualdade na sociedade brasileira, do que causa violência, e entre essas formas que causam desigualdade e violência está justamente o racismo, que evidentemente não é a lei de cotas que está racializando a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é racializada de muito tempo.
né? A raça, o próprio conceito de raça, as próprias formas de homogeneizar os povos indígenas, os povos negros, tem a ver com isso, com formas de racialização de uma sociedade para hierarquizar, para tornar determinados grupos desiguais. E isso é importante por quê? Porque, pessoal, nós vamos fazer 10 anos da Lei de Cotas, de 2012. É evidente que 10 anos é impossível se dar conta de 388 anos de escravidão e de 132 anos de políticas estatais, políticas públicas raciais de marginalização da população negra e da população indígena. Porque, às vezes, a gente fala assim, depois da abolição, no ano de 1888, a população negra foi jogada à própria sorte. Não foi jogada à própria sorte. A população negra e a população indígena foram vítimas de políticas públicas estatais, políticas raciais de marginalização e exclusão. Então, essas políticas raciais de marginalização que duraram depois da escravidão foram políticas raciais que perduraram durante 132 anos e ainda hoje existem algumas delas aí graçando na nossa sociedade. Então, evidentemente que 10 anos não é nada em termos históricos para dar conta de resolver um problema como esse. Portanto, como a professora falou, a gente tem que, evidentemente, defender a universidade pública, defender o legado da universidade, do saber produzido da ciência, e também por dentro da universidade, e também por fora dos muros dela, defender para que ela seja o mais plural possível, mais intercultural possível, que possa abarcar os diversos povos, as populações marginalizadas, subalternas, as diversas experiências culturais de produção de conhecimento. A gente precisa fazer isso. Essa é uma demanda para todos nós que trabalhamos por uma educação e para uma educação emancipadora. Nós precisamos, evidentemente, defender isso. Reparem só, eu costumo sempre dizer isso. Por que, por exemplo, a lei de cotas ela foi extremamente questionada pelos partidos de direita e foi, por exemplo, questionada pelo DEM, e esses mesmos partidos, por exemplo, não questionaram o ProUni, ou questionaram muito pouco? Porque, pessoal, a universidade pública sempre foi um espaço para as elites, sempre foi um espaço para a classe dominante, porque a universidade pública é o que produz conhecimento de excelência, que produz pesquisas nesse país. As universidades privadas, geralmente, são, com raras exceções, são espaços de angariar lucro. E, portanto, esses partidos, enquanto o Estado canalizar, por exemplo, que fez isso muito com o ProUni, canalizar dinheiro público para as iniciativas privadas, ótimo. Pode colocar negro lá, desde que o Estado pague. Pode colocar na universidade privada, mas na universidade pública não pode, porque a universidade pública é um espaço para a gente, para as elites, para a classe dominante. Eles sempre pensaram desse jeito, é por isso que eles querem destruir a cota, e é por isso que a nossa forma de agir e de pensar ou se organizar para defender a universidade é pensar para além desse aspecto, ou seja, de pensar a universidade como um espaço que possa pensar a população, que possa pensar o Brasil, que possa pensar o Estado, mas pensar em suas múltiplas referências, pensar um Brasil completo e não um Brasil incompleto a partir de um único referencial. E aí, nesse sentido, quanto mais, evidentemente, a universidade expandir, principalmente para o Norte, para o Nordeste, que são as regiões que têm a maior população negra e maior população indígena do Brasil, é evidente que é fundamental. Agora, como a gente tem dito, é preciso expandir com qualidade, é preciso expandir com condições para que os alunos não entrem e depois tenham que abandonar. Se a gente reparar, por exemplo, existe uma linha, eu sempre digo isso também, existe uma linha do infantil ao ensino superior. Reparem, na educação infantil, sempre tem mais alunos negros, quando a gente pensa em termos raciais. Então, na educação infantil, tem muito aluno negro, mas à medida que a linha vai subindo para o ensino superior, a população negra vai caindo aqui, ó. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chega no ensino superior, quase não tem mais alunos negros, professores a gente enxerga na lupa. Por quê? Porque, respondendo uma das perguntas, porque o racismo está operando na evasão. Os alunos estão sendo matriculados, estão indo desde a educação infantil, mas eles vão caindo aqui, ó.
vão caindo. Então, nós temos uma linha de embranquecimento da educação brasileira, que vai da educação infantil para o ensino superior. É essa linha de embranquecimento que a gente precisa romper, que a gente precisa parar, que a gente precisa estancar para construir uma universidade. Olha só, vou dizer mais, uma universidade que não precise de cotas. A gente precisa construir uma universidade em que os nossos alunos saiam do ensino médio e, se quiserem fazer universidade, se inscrevam e façam a universidade pública, que não precisem fazer Enem, que não precisem fazer vestibular, que não precisem passar por crivos, porque a gente fala às vezes, o Enem é um instrumento de acesso à universidade. Não, o Enem é um instrumento de impedir que as pessoas entrem na universidade, porque é um instrumento de meritocracia para que alguns entrem e a maioria fique de fora. A gente precisa construir uma universidade que não precise mais de nenhum instrumento que barre as pessoas, que as pessoas possam entrar na universidade quando queiram entrar na universidade. É preciso construir caminhos para as pessoas. Se quiserem seguir o caminho da universidade, sigam. Se quiser seguir outro caminho, sigam. Enquanto isso não acontecer, nós vamos defendendo as políticas de cotas, vamos defendendo as políticas de ações afirmativas e vamos lutando para que a universidade seja mais ampla, democrática, plural possível e que esteja em todos os cantos desse país. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, professor Rosenberg, por sua importante contribuição nesse debate. Eu quero aproveitar o momento e fazer um agradecimento especial à Cátedra Unesco da Untref e ao GT4, que foi muito importante para viabilizar a realização desse evento, tem nos dado apoio e tem sido também um grupo com quem nós estamos fazendo essa discussão em nível internacional. São várias instituições no Brasil, várias instituições na América Latina que estão debatendo esse tema. Como vocês puderam ver no início dessa mesa de abertura, há uma página disponível com todas as ações, com vídeos, com textos, todos eles referentes aos temas que nós estamos debatendo nessa jornada. Nós temos várias questões ainda, mas em virtude do tempo, eu vou colocar apenas mais uma questão que eu acho que é importante para que nós façamos nesse momento do debate. Nós temos uma semana inteira aí da jornada, nós vamos debater as demais questões, mas nesse momento eu acho que há uma pergunta aqui sobre a inclusão digital e como essa inclusão digital ela afeta os afrodescendentes e os indígenas. Eu acho que essa é uma pergunta mais geral e, junto com a resposta, eu gostaria que o professor Rosenberg e a professora Caroline fizessem as suas considerações finais. Na mesma ordem, eu vou passar à professora Ana Caroline para que ela possa fazer um comentário sobre essa última pergunta e fazer as suas considerações finais, a sua conclusão. Obrigada, professor José. Bom, com relação à inclusão digital, né? Ou essa modalidade do ensino superior à distância, ou remoto, né? Como nós agora estamos vivenciando. Infelizmente, de inclusão não tem nada, pelo contrário, esse momento ele provoca exclusão. Se a gente for considerar a realidade, a diversidade da realidade dos povos indígenas, né, que justamente estão nas suas aldeias, muitas aldeias não têm internet, ou se tem internet, é internet de baixíssima qualidade, né, uma internet para uma comunidade inteira, a gente tem que pensar sempre em termos coletivos. Esse momento de vivenciar o espaço da universidade via remoto, né, via a internet, ele provoca muito mais exclusão do que inclusão,
né? Isso é uma realidade da sociedade brasileira também como um todo, que ele justamente vai destacar as desigualdades sociais que a gente vivencia. A gente não precisa ir tão longe, né, para as aldeias, a gente pode ver dentro do espaço urbano, nas periferias, né, onde o espaço, onde o acesso à internet, ele é muito mais complicado, né, nos interiores do estado, onde estão, por exemplo, vários camping da Universidade Federal do Maranhão, em Bacabal, em Pinheiros, São Bernardo, Grajaú, a internet, ela não é uma internet potente, né? Ela não é uma internet acessível. Muitas vezes os alunos, eles têm internet dos dados móveis, e que não segura, por exemplo, mais do que 1 hora a 1 hora e meia assistindo uma aula. Fora isso, né, o espaço da universidade, ele não é só uma transmissão de conteúdo, ele não é conteudista. Tem um espaço de vivência da universidade, dessa produção aí do conhecimento, de travar essas relações sociais, e que é justamente isso que a gente está propondo, né? Uma outra possibilidade de relações sociais que não pautadas no racismo institucional. Então, esse momento, ele provoca um repensar em todos os sentidos, e, infelizmente, os mais afetados negativamente vão ser justamente os povos indígenas, os estudantes indígenas e os negros, nesse contexto que nós estamos vivenciando, né? Isso mostra a necessidade, de fato, uma democratização da internet como um todo. Bom, para finalizar, né, a minha participação na mesa, agradecer imensamente o convite, estar na abertura da jornada, nos encontraremos aí em vários momentos. Amanhã a gente vai ter a roda de conversa, na parte da tarde, sobre a temática indígena, e espero que tenhamos um bom evento, extremamente produtivo, em todos os sentidos, né, potencialmente produtivo, e que a gente consiga, de fato, transformar a universidade num espaço mais democrático, mais plural, antifascista, antirracista, e que acolha as suas diversidades. Muito obrigada. Professor Rosenberg, por gentileza. Essa pandemia, a gente tem dito isso, parece senso comum, né? Mas o lugar comum, mas é verdade, ela escancara as desigualdades do Brasil e todas as formas de preconceito, de discriminação. Logo no começo da pandemia se dizia muito assim, o coronavírus ele é democrático e universal, porque ele atinge desde o rico ao pobre, ao negro, ao branco. Então, no começo, quando a gente atingia uma parte significativa da elite, que tinha viajado da Europa, etc., mas assim que essa elite consegue se reorganizar, ir para as suas instâncias, se isolar nas suas mansões, nas suas fazendas, a gente vê como o vírus de democrático e universal não tem nada, né? Como ele vai sendo avassalador nos bairros pobres, como ele vai sendo avassalador na população negra, né? Nas populações mais carentes. E a gente mostra como na sociedade brasileira, desigualdade, marginalização, não tem nada de universal e democrático, muito pelo contrário, ele tem segmentos que são bem visíveis, que são são alvos constantes das nossas políticas de Estado e de nossos governantes, principalmente do atual presidente e o governo que está aí. E dentre todas essas questões, né, tem a educação e a inclusão digital e os nossos problemas de infraestruturas educacionais. Olha só, nós que somos professores e professoras, sabemos da dificuldade que nós temos para ter acesso a instrumentos de ensino, para dar aula, da internet, etc. Imagine, né, a gente vê como falha muito as nossas conexões. A gente sabe o quanto isso é ruim para os nossos alunos e nossas alunas, porque a dificuldade deles é muito maior, pelo menos para a grande maioria. Como eu acabei de dizer, eu estou coordenador agora do Lies Afro, e a gente recebe mensagem de aluno o tempo todo. Ainda agora mesmo à tarde tinha um aluno me dizendo: como é que eu vou fazer, professor, porque eu não consigo ler pelo computador, nem pela tela do celular. Qual é a alternativa que eu vou ter para os textos, etc. Ou seja, é muito complicado, né? E quando a gente pensa no Estado, nós,
o estado do Maranhão tem a menor rede de energia elétrica do Brasil. Estou falando de internet, estou falando de energia elétrica. As pessoas não têm luz na sua casa, não tem energia elétrica. Imagine internet, computador, né? O que mostra o desafio que nós temos pela frente, de mudar essa sociedade, de transformar esse país, de pensar de pensar numa sociedade que não seja marginalizadora e excludente, de pensar uma universidade que seja isso que a professora Ana Caroline falou, né? Educação não é única e exclusivamente transmissão de conteúdo. É evidente que conteúdo é importante, mas educação é contato, educação é intersubjetividade, educação é olho no olho, educação é convivência, é troca de ideias ali, tato no tato. Educação é isso, educação não pode ser considerado, né, uma transmissão via fibra ótica, etc. Isso não é educação. Isso são as possibilidades evidentes que, diante de uma pandemia, se a gente pode fazer isso para ter contato com os nossos alunos, para a gente fazer eventos como esse, nós vamos utilizar essas ferramentas, porque elas são importantes e nós temos que utilizá-las, porque nós temos que utilizá-las da forma como a gente puder para melhorar. Né? Mas elas, evidentemente, essas condições devem sempre melhorar e devem sempre ser buscadas para que os nossos alunos tenham condições de estudar. E condições de estudar passa pela inclusão digital, mas passa também por uma série de outras inclusões. Né? Passa porque, às vezes, tu pode ter internet e não ter um lugar silencioso para assistir uma aula, para dialogar, etc., né? Porque quem mora em bairros periféricos e, às vezes, casas que vivem famílias gigantescas de 2 cômodos sabe como é. Né? Então, a gente precisa de outras condições também, junto com a inclusão digital. Mas isso é uma luta que eu acho que, se nós nos conscientizarmos disso, é uma luta que eu tenho muita crença que, na medida que a gente se organize e lute para melhorar, para conquistar, eu tenho muita crença que a gente consegue quando a gente se organiza, luta, e quando a gente parte para defender uma sociedade que seja realmente democrática e que seja realmente contra as formas de discriminação e opressão. Dito isso, eu agradeço profundamente a honra, em nome do curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, e em meu nome, de estar aqui nessa mesa, de participar da mesa de abertura, de estar aqui com a professora Isabel, com a professora Larissa, com o professor José Dias, com a professora Ana Caroline, com a professora Zilmara, e com todos e todas vocês que estão nos assistindo, ou aqui pelo Google Meet, ou pelo YouTube, neste grande e importante evento e fundamental para a nossa universidade, para a sociedade brasileira, para a universidade brasileira, para a gente combater racismo e outras formas de discriminação. É uma honra ter participado. O curso de Estudos Africanos está à disposição. Eu continuo à disposição sempre que vocês precisarem. Parabéns a todas vocês e a todos vocês que organizam e estão na organização de um evento tão importante quanto esse. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora Ana Caroline Amorim de Oliveira, pela participação. Também agradecemos a importante participação do professor Rosenberg Estrela Santos, e agradecemos também a presença da professora Isabel Ibarra, da professora Zilmara de Carvalho, e agradecemos a todos os componentes do grupo, que são muitas pessoas que estão por trás dessa tela, que organizaram essa abertura e que estão organizando essa jornada que vai acontecer durante toda a semana. É uma equipe que tem contribuído significativamente para a execução desse evento. Eu quero lembrar a todas e a todos que a jornada continua amanhã. Nós temos, às 18 horas, uma roda de conversa, povos indígenas e ensino superior, os desafios de uma educação intercultural na universidade, com a participação da professora doutora Elizabeth Bezerra, da UFMA, e a mediação da professora doutora Ana Caroline de Amorim Oliveira. Nós aguardamos todos que compareceram hoje
virtualmente. Agradecemos muito a presença de vocês, agradecemos aqueles que se inscreveram para o evento, agradecemos aqueles que participaram hoje e convidamos vocês que continuem a participar durante a semana. Nós temos rodas de conversa, oficinas e teremos um grande debate final na mesa de encerramento. Então, a semana continua para nós e nós temos grande satisfação de ter inúmeras pessoas que irão contribuir com esse debate. Eu gostaria de pedir à professora Larissa que pudesse fazer as suas palavras finais de encerramento do evento. Apenas fazer das suas palavras as minhas palavras, José, agradecer a audiência e, sem dúvida, que foi importantíssimo, foi um sucesso, a gente está acompanhando o chat, o pessoal do GT4 da Unesco mandando parabéns e realmente eu só quero agradecer, parabenizar e convidar todos para acompanharem essa programação. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos e todas, tenham uma boa semana, e assim nós encerramos hoje a participação inicial na primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior, estudantes indígenas e afrodescendentes. Tenham todos e todas uma boa semana.